Olá, queridos amigos da TV Cidade, que prazer tua presença conosco. E estamos então retomando o programa Filosofia para a Vida. A filosofia no seu cotidiano, a filosofia no seu dia a dia. E hoje, para nos ajudar a pensar a espiritualidade deoniana, temos aqui conosco o Padre Victor Barbosa. Ele que é doutor em espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e também professor na Faculdade Deoniana. Padre Victor, boa tarde, que alegria a tua presença aqui conosco nesse dia. Boa tarde, Padre Gil, obrigado pelo convite, é uma alegria também estar aqui com vocês e poder participar desse programa. Opa, então vamos já começar com uma pergunta bastante aí quente, Padre Victor. Nós tivemos uma aula inaugural lá na Faculdade Deoniana neste ano com o Dom Joel Portela e o tema que ele utilizou conosco foi a questão do mundo complexo. Então hoje nós estamos imersos num mundo muito complexo. Nessa complexidade do mundo, Padre Victor, como o carisma deoniano ou aquilo pensado pelo Padre Deon pode agregar aí ao homem de hoje, pode somar, né, ao homem de hoje, né, pensando naquela intuição do Papa Francisco que nós devemos construir sempre pontes aqui na sociedade. É interessante a pergunta, eu estava presente também lá na aula inaugural com o Dom Joel. Ele apresentou diversas realidades, né, do nosso tempo que nos deixa até assim um pouco assustados, né? Essa realidade da fragmentação, da divisão, da polarização, né? E tantos problemas aí da nossa sociedade, do nosso tempo. E me fez pensar muito realmente como que a espiritualidade deoniana, o carisma do Padre Deon tem muito a oferecer como luzes, né? Como respostas ou como orientações para este tempo que nós vivemos. Primeiramente, o Padre Deon, ele tinha alguns lemas para a sua vida, e um desses lemas é a expressão Sint Unum, né, que expressa esse desejo de unidade. Na verdade, é a expressão latina, seja um, que vem do texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus que faz essa oração ao Pai pela unidade dos discípulos, pela unidade da igreja, pela unidade de todos os seres humanos. E isso era muito forte para o Padre Deon e para a sua espiritualidade, porque o Padre Deon, desde jovem, ele tinha essa inspiração, esse desejo de ver uma espiritualidade de comunhão. Uma espiritualidade que é marcada pela união com o coração de Jesus, mas que justamente a partir dessa experiência fundamental promove a vida de comunhão também com a realidade. Então, pensando nessa perspectiva do Sint Unum, eu penso que no nosso tempo uma das grandes necessidades, uma das grandes sedes, podemos dizer assim, é essa sede de comunhão, essa sede de unidade, né? Nessa realidade de fragmentação, de polarização, de divisão tão presente. Temos aí as situações de guerras presentes no mundo, né? Então esse apelo a uma comunhão que é, na verdade, expressão de um senso de humanidade, né? Isso é muito importante. Padre Deon sabia beber isso dentro de uma fonte espiritual, mas transformar isso em vida, em atos concretos, né? E depois tem um outro aspecto da espiritualidade deoniana que eu também penso que é muito iluminador para o nosso tempo. O Padre Deon compreendia a união com o coração de Jesus também no sentido de participar na missão redentora de Jesus, né? E isso por meio de um carisma que se expressa como oblação reparadora. O termo às vezes não é muito conhecido, mas em palavras mais simples, a ideia de viver unido a este amor que se doa, este é o sentido da oblação, um amor que é capaz de doar-se tudo, né? Mas que vive esse dom de si como algo que repara, que reconstrói, né? E uma palavra que exprime muito este sentido da reparação, da perspectiva da espiritualidade de Padre Deon, é a palavra reconciliação, né?
Nós, deonianos, inclusive, dizemos que nós somos ministros da reconciliação, né, quando vamos falar da reparação. Certamente essa é uma mensagem muito importante para o nosso tempo, porque não é fácil encontrar caminhos de reconciliação em realidades que às vezes parecem tão opostas e tão distantes. E a espiritualidade deoniana certamente tem muito a dizer nesse sentido, a importância de buscar reconciliação, buscar caminhos de comunhão, né, e vias que nos ajudem justamente a chegar a essa reconciliação da humanidade. É interessante, Padre Victor, porque de fato precisamos muito dessa reconciliação hoje, né? E o senhor mencionava a questão das guerras, né? Nós antigamente tínhamos uma ética nas guerras, uma ética que norteava as guerras, e hoje nem isso tem mais. Então, nas últimas guerras foram as que mais morreram crianças, idosos, hospitais bombardeados. Então, de fato, né, a sociedade humana anseia, né, pela reconciliação. Nós estamos falando aqui de Padre Deon, de carisma deoniano, e eu sei que o senhor é um especialista aí em Padre Deon, dedicou grande parte aí do seu tempo em Roma, estudou em Roma, estudou na vida do Padre Deon. Conta um pouquinho pra gente quem foi Padre Deon. Então, Padre Deon é o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, a qual pertencemos, né? Um sacerdote francês, viveu no século XIX, viveu num período muito importante da história da Igreja, um período onde a Igreja começa o diálogo com a modernidade, aquilo que depois vai se desenvolver muito no século XX, sobretudo com o Concílio Vaticano II. Mas o Padre Deon, justamente por viver nesse contexto, foi um grande precursor de uma mensagem de uma relevância muito grande em nível espiritual, mas também em nível social na igreja do seu tempo. O Padre Deon buscava encontrar na espiritualidade, e particularmente a espiritualidade do coração de Jesus, que também era muito desenvolvida naquele período no contexto francês, respostas para situações problemáticas da vida da sociedade do seu tempo. Ele conviveu aí com o Papa Leão XIII, que foi um dos grandes precursores da doutrina social da Igreja, e justamente nesse âmbito social o Padre Deon também teve uma grande atuação, mostrando como a espiritualidade deve ser encarnada, né, e deve transformar-se em prática social, em ação concreta na vida da sociedade. Bom, eu estive, como já mencionado, um longo tempo da minha vida, né, nos últimos anos em Roma. Além dos meus estudos acadêmicos, eu também ali dediquei alguns anos a serviço do Centro de Estudos Deonianos. É um órgão da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus que se dedica justamente a estudar de maneira mais aprofundada os textos do fundador, os textos do Padre Deon. O Padre Deon escreveu muito, sejam obras de nível espiritual, de cunho espiritual, mas também muitas obras de reflexão social, do pensamento social da sua época. Então, tive a oportunidade de conhecer muita coisa do Padre Deon nesse tempo, e inclusive depois me serviu também para as minhas pesquisas de nível acadêmico no meu doutorado. É interessante. Então, conta um pouquinho pra gente, Padre Victor, a rotina lá desse centro de estudos deonianos, né? Como funciona? Né? Só o senhor estava lá ou tinha outros padres também? E qual é a dinâmica desse centro de estudos? Então, o centro de estudos ele existe há mais de 50 anos. Ele foi fundado justamente naquele período pós-conciliar, quando a congregação começa a fazer este movimento de retorno às fontes. Era um pedido do Concílio Vaticano II. Disso surge, por exemplo, a reelaboração das constituições, que é o livro ou documento que regula a vida do instituto religioso da congregação. O centro de estudos ele conserva todo o arquivo dos textos originais do Padre Deon. Então, hoje, um dos grandes trabalhos do centro de estudos é justamente o de conservação e de divulgação das obras do Padre Deon. Nós temos aí um amplo trabalho, inclusive na internet, um portal
dedicada à publicação não só das obras do Padre Deon, mas também de estudos feitos para compreender melhor a obra do Padre Deon, a sua espiritualidade e também a serviço da congregação e da igreja. Então, assim, um dos meus trabalhos fundamentais era também na coordenação e na manutenção dos conteúdos deste portal chamado Deon Docs, justamente o documentos onde estão os documentos do Padre Deon. Além disso, nós oferecemos no Centro de Estudos, é um órgão que está a serviço do governo geral, que trabalha para a animação da vida da congregação em todo o mundo. Nós oferecemos aí também um programa de especialização nos estudos internos da congregação, nos estudos Padre Deon. Recebemos a cada 2 anos, é a duração deste programa, confrades que vêm de vários lugares do mundo, né, padres religiosos, para estudar de maneira aprofundada, em nível de pesquisa acadêmica, científica, com rigor metodológico, os textos do Padre Deon e a espiritualidade e o carisma da congregação. Então eu estive também à frente desse projeto por alguns anos, coordenando a preparação destes jovens, geralmente jovens confrades, que vinham ali em Roma para fazer essa especialização. No Centro de Estudos nós temos uma rede de colaboração. Trabalhamos aí com confrades que estão interligados em vários lugares do mundo. Mas fisicamente o Centro de Estudos, situado ali na Casa Geral, conta com 2, 3 colaboradores. No período que eu estive ali, nós éramos 2 padres fixos no trabalho do Centro de Estudos e esses que vinham para fazer a especialização, que também davam alguma colaboração. Temos ali também alguns funcionários que trabalham em nível mais técnico, na parte da secretaria, na parte da informática, na manutenção dos sites e tudo isso. Então, um pouco esse é o serviço que é realizado ali no Centro de Estudos, além de outros serviços, por exemplo, na área mais formativa. O Centro de Estudos preparou diversas vezes e continua a fazer esse serviço, conferências, congressos, eventos e mesmo de nível internacional, para poder sempre tentando divulgar, tornar mais acessível o pensamento do Padre Deon e a sua espiritualidade. Muito bem, Padre Victor. Sabemos que o senhor é um padre, então, deoniano, e desde muito jovem, então, ficou encantado por esse carisma deoniano e também agora estudioso, né, da vida, né, do Padre Deon. Então, um padre e também estudioso. Então, assim, qual é a marca do Padre Deon? Qual a característica do Padre Deon que mais, assim, lhe chama a atenção? Olha, eu tive, inclusive, no meu percurso acadêmico, eu tive muito contato com os textos mais íntimos do Padre Deon, que são os seus diários, né? Onde ele escreve aquilo que ele vive a cada dia, o que ele sente, o que ele pensa. E para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção da personalidade do Padre Deon é a sua capacidade de diálogo com as mais diversas realidades. O Padre Deon era um homem, ao menos naquilo que transparece os seus escritos, um homem que sabia dialogar com as várias situações, que sabia estabelecer relações das mais variadas formas, né? Que demonstra ser capaz de um diálogo de proximidade, seja com pessoas de grande autoridade. Ele tinha, por exemplo, muita contato, muita amizade com o Papa, com vários dos papas da sua época, com pessoas de autoridade religiosa, bispos, mas também com pessoas de autoridade civil, né? E ao mesmo tempo dialogava com as pessoas mais simples, com o operário com quem ele fazia um trabalho, né? Com as famílias das pessoas que trabalhavam nas usinas, às quais os padres da sua congregação assistiam, né? Então, assim, essa capacidade de dialogar e de se abrir a várias realidades, de conhecer vários mundos. O Padre Deon era alguém que sempre tinha algo a dizer sobre os mais variados assuntos, temas, né? Um homem profundamente conhecedor
estudava muito, era profundo estudioso, né? Mas não era um intelectual, era alguém que tinha um conhecimento muito prático, né? Que conseguia colocar isso nas relações. Então isso é uma coisa que certamente eu admiro muito. Um outro traço que para mim também é fantástico é o humorismo do Padre Deon. O Padre Deon demonstra ser, nos seus escritos, uma pessoa que sabe sempre levar a vida com leveza. Ele viveu diversas situações difíceis, enfrentou situações e períodos difíceis, viveu uma guerra mundial, viveu situações de conflito mesmo ao interno da igreja. No final do século XIX, o contexto que ele viveu, tinha uma grande crise na França, na igreja francesa. O Padre Deon estava no centro dessa dificuldade. E mesmo assim ele conseguia conservar aquele otimismo, aquela visão positiva, a capacidade de pensar alternativas e de não sucumbir às dificuldades. Ele não se deixava vencer pelas dificuldades, pelas provas. Era alguém que sempre inovava, criativo, conseguia criar soluções, criar alternativas às experiências vividas. Então isso para mim certamente é uma coisa que eu admiro muito da personalidade do Padre. Interessante. Um homem de fé e também um homem do nosso tempo, né? Essa curiosidade de querer saber tudo, de saber tudo, né? É bem uma marca aí do século XXI. Padre Victor, mudando agora um pouquinho, né, deixando um pouco o Padre Deon de lado e falando um pouco mais da sua trajetória, o senhor então é doutor em espiritualidade, lá pela Universidade Gregoriana, uma grande universidade de Roma, e sei que o senhor também foi professor lá na Gregoriana. E eu queria saber hoje, o Cardeal Tolentino, um grande escritor hoje da Igreja Católica, não só escritor, mas também poeta, muito querido também pelo Papa Francisco, né, numa das suas intuições ele diz que o homem hoje contemporâneo, ele perdeu a sede, né, de Deus, a sede do desejo. Então assim, no campo de vida da espiritualidade, né, como o homem poderia fazer para recuperar essa sede? Que é um pouco a proposta que o Cardeal Tolentino faz, né, de que o homem ele possa, né, para reencontrar o sentido da sua vida, que ele reencontre também a sua sede. Como é que o senhor vê isso no campo de vida da espiritualidade? É muito legal essa pergunta, até porque eu tive a oportunidade de conhecer o Cardeal Tolentino lá em Roma. Nós fizemos no ano de 2019, eu estava lá no centro de estudos, a gente promoveu um encontro juntamente em parceria com a Universidade de Lucerna, na Suíça. Promovemos um congresso sobre o coração de Jesus, mas a ideia era um congresso que refletia numa perspectiva mais estética o coração de Jesus, né? A partir das categorias de imagem, memória e corporeidade, né? Tentar refletir a ideia do coração no nosso tempo. E o Cardeal Tolentino foi um dos conferencistas desse congresso. Nós o convidamos. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais de proximidade. E ele fez uma conferência muito interessante sobre os sentidos do coração. Era este o tema da conferência. E ele falava da importância de recuperar essa dimensão de sensibilidade do coração. Então ele falava, por exemplo, de como ver com o coração, de como ouvir com o coração, de como tocar com o coração, usando sempre os sentidos humanos, né? Mas referidos ao coração. Claro que o coração aqui é uma metáfora da interioridade humana, né? Dessa dimensão mais interior do ser humano. E quando o Cardeal Tolentino falava da necessidade de recuperar os sentidos do coração, ele falava justamente desse contexto em que vivemos, onde tudo aquilo que foi prometido como conquistas, como evolução, né, para o ser humano, na época moderna, no século XIX, no século XX, hoje se vive uma experiência de desilusão profunda. Pensemos, por exemplo,
como que existe uma desilusão com aquilo que o progresso, a técnica prometeu. Prometeu que não haveriam mais guerras, e nós estamos vivendo a realidade de guerras, com todo o avanço que nós temos. Prometeu que não haveria mais fome, e nós vemos aí a fome que está presente em tantos lugares do mundo ainda hoje. Então, essa experiência de uma desilusão marca o ser humano do nosso tempo. E justamente uma resposta àquilo que esta desilusão provoca no ser humano, e que é justamente esta apatia, essa falta de sede, né? Essa falta de ideal, essa falta de esperança. Nós celebramos o ano passado o Jubileu da Esperança, né? A intuição aí do Papa Francisco da necessidade de recuperar essa dimensão de esperança na humanidade que vive situações que afetam diretamente a esperança, né? Que criam desespero. E a intuição do Cardeal Tolentino era muito interessante, o como é necessário redescobrir esse caminho do coração e recuperar esses sentidos do coração. Usando essa metáfora, Cardeal Tolentino falava muito sobre a questão da contemplação. O ser humano precisa redescobrir a capacidade de uma contemplação maior, de dedicar tempo e experiência a esse cultivo da dimensão interior. Hoje nós vivemos sempre muito reféns da correria, do muito fazer, né? Reclamamos sempre, não temos tempo para nada. E falta este espaço para olhar para si, para olhar para a realidade, para contemplar com os olhos de Deus, né, as coisas. Então isso realmente é algo que pode ser uma chave para redescobrir também essa sede. Essa sede não é só sede de Deus, mas é sede de vida, é sede de esperança, né? É uma que abre perspectivas, né? E passa o caminho. Eu concordo muito com o Cardeal Tolentino, passa por aí, né? Essa capacidade de redescobrir a contemplação e a necessidade de uma vida contemplativa, de viver em profundidade as situações e de recuperar os sentidos do coração. Conseguir colocar essa dimensão de afetividade, de interioridade naquilo que a gente faz no dia a dia. Muito bom, padre. Uma bela síntese. Padre Victor, ainda no campo da espiritualidade, é claro que nós não devemos ter ali uma espiritualidade desencarnada, ou seja, muito racional. Também, por outro lado, no nosso tempo, nós temos ali muitos modos de espiritualidade que beiram ali um certo fanatismo, ou seja, esquece-se um pouco a razão. Então, assim, nos seus estudos, também assim nos seus escritos, né, sei que o senhor escreve muito também, né, como encontrar ali onde está, né, uma espiritualidade com esse equilíbrio entre fé e razão, que é uma das propostas da tradição, né, da teologia católica. Certamente é um grande desafio hoje, né? Eu penso que na verdade, também a dimensão espiritual ressente daquilo que é a realidade do ser humano, né? Hoje nós vemos aí uma grande dificuldade de encontrar caminhos de equilíbrio. Tudo parece ser sempre nos extremos e nos diversos âmbitos da vida, né? Eu não vou citar aqui situações concretas, mas a impressão é que só um aspecto serve, o outro não, né? E quase como a necessidade de afirmar um modo de viver, eu preciso para isso negar um outro. Então, isso também acaba entrando muito na dimensão espiritual, que faz parte do ser humano, é uma dimensão do ser humano, né? O ser humano traz em si essa dimensão espiritual. A espiritualidade é certamente a expressão desta realidade do ser humano. O que acontece, o grande problema é justamente que
na espiritualidade a tendência de manifestar esta fragmentação que está dentro do próprio ser humano. E isso cai justamente nesses extremismos. Então, às vezes nós vemos aí a vivência de experiências espirituais que são muito individualistas, que são muito em função de si mesmo, que têm pouco contato com a realidade, que têm uma distância em relação, às vezes, até mesmo a experiência de outros, a experiência, por exemplo, da igreja, a experiência eclesial, ou a experiência de grupos instituídos, e que, na verdade, é a expressão sempre dessa fragmentação interna do ser humano. Então, o problema é que esse tipo de espiritualidade acaba somente alimentando uma certa, não sei se o termo vai tão bem, mas uma certa esquizofrenia espiritual. Quando a pessoa vive em uma realidade, em outra realidade eu sou. Aqui nessa realidade eu sou assim. Aqui nessa outra realidade eu sou dessa outra forma. E isso não permite que a pessoa encontre a sua própria identidade, a própria integração. A espiritualidade é aquela verdadeira, aquela que ajuda o homem a crescer e a se desenvolver, ela deveria ser sempre considerar esta dimensão de integralidade, né? A pessoa toda, também nos aspectos relacionais, também no aspecto de contato com a realidade. Não pode ser algo que isola, que separa, que divide. Muito bem. Padre, vamos voltar um pouquinho lá para o Padre Deon de novo, então. Em que, assim, no seu ponto de vista, a proposta do Padre Deon poderia seduzir hoje ainda a juventude? Olha, eu acho que o Padre Deon soube identificar a importância de viver a fé, de viver o cristianismo e viver a espiritualidade sempre em contato com a realidade. O Padre Deon, aliás, era um padre que tinha uma atenção muito particular aos jovens. Vamos dizer, o público de preferência, mesmo do seu trabalho social, era com a juventude da França na época. Ele estimulava o grupo de juventude a ter uma presença e um papel ativo na vida da sociedade, na formação desses jovens, atuou fortemente na formação dos seminaristas, do clero da França. Então, o Padre Deon tinha essa visão apaixonada pelo jovem, né? Compreender que o jovem precisa ser não só o sinal de esperança do futuro, mas deve ser o protagonista também do seu tempo, né? Eu acho que isso é uma mensagem também muito interessante para o nosso tempo, sabe? A nossa realidade, a gente vê aí a importância de recuperar esse protagonismo do jovem na vida da igreja, na vida da sociedade, né? E penso que algo que atrai ainda hoje é isso. Nós vemos mesmo em nível vocacional, na nossa congregação, o quanto que a presença de padres jovens na realidade da juventude, nas mídias, nas redes sociais, em espaços de diálogo, de confronto com as várias realidades, o quanto que isso cria essa dimensão de proximidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bonita. Outra coisa é certamente a espiritualidade do Padre Deon. O Padre Deon viveu a espiritualidade do coração de Jesus, e nós tivemos aí recentemente essa encíclica do Papa Francisco sobre o coração de Jesus, sobre o amor humano e divino de Jesus, em que o Papa Francisco nos ajuda a perceber a importância de recuperar essa dimensão do coração no nosso tempo. Penso que nesse sentido a espiritualidade do Padre Deon tem muito a oferecer, né? A importância de formar na perspectiva espiritual, mas também na vida eclesial, pessoas de coração, homens e mulheres, porque não existem tantos leigos que seguem a espiritualidade, o carisma do Padre Deon, né? Formar homens e mulheres de coração, homens e mulheres que são capazes de viver com o coração todas as coisas que fazem, as coisas que realizam. Então acho que isso é realmente algo muito atual e que continua encantando e atraindo muitas pessoas.
É de fato, padre, o coração é a fonte simbólica da realidade do ser humano, né? É Blaise Pascal que dizia: o coração tem razões que a própria razão desconhece. A dimensão mais importante para Blaise Pascal, né, do ser humano, não é nem a razão, é o coração. Sim. Padre Victor, que diálogo maravilhoso, muito boa essa nossa conversa. Infelizmente a luz vermelha já acendeu e devemos caminhar para o fim. E para finalizar então esse nosso programa, Filosofia para a Vida, queria que o senhor deixasse uma frase do Padre Deon, que é uma frase ali que te impacta e que possa impactar também a nossa audiência. Então deixar uma frase aí como um estímulo aí para quem nos assiste. Sim, uma das frases assim, que sempre me impactou muito do Padre Deon, dentro da sua perspectiva espiritual, é uma frase que ele deixou num escrito seu já nos últimos anos da sua vida, chamado Testamento Espiritual. O Padre Deon escreveu uma carta dirigida à congregação e ele diz assim, já logo no início dessa carta: deixo-vos o mais maravilhoso dos tesouros, o coração de Jesus. A capacidade de perceber que no coração de Deus nós encontramos um tesouro inesgotável que é fonte para a nossa vida. Porque no coração de Deus encontramos inspiração para aquilo que também nós vivemos, para sermos homens e mulheres de coração, numa sociedade, no mundo, onde é tão necessário o coração. Então, acho que essa é uma mensagem bonita do Padre Deon para nós hoje também. Quanto que é importante reconhecer esse grande tesouro que nós temos, que é o coração de Deus. Muito bom. Obrigado, Padre Victor, pela sua presença. Sei que o senhor estava com a agenda aí um pouco cheia, mas conseguiu estar aqui conosco hoje, nesse nosso programa. De coração, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi uma alegria. Amém. E a você que nos acompanhou, obrigado aí pela sua audiência. Estava com saudades, né? Estamos retornando esse ano agora com o programa Filosofia para a Vida. Então sempre um prazer a sua companhia conosco. Até mais.